Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iremos falar sobre agravo de instrumento. Este tipo de recurso será bastante utilizado na vida profissional de todos vocês e provavelmente na segunda fase da OAB você precisará ter um conhecimento profundo da estrutura desta peça. Como que este tipo de recurso pode ser utilizado na segunda fase da OAB. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá. Se você sabe fazer um agravo, então aprimore aqui conosco, aqui neste vídeo. E se você não sabe, venha comigo que você irá aprender a fazer um agravo de instrumento hoje. Então, uma breve explicação sobre o agravo de instrumento. Onde este dispositivo, este recurso, está positivado no Código de Processo Civil? Ele está no artigo 1015 e seguintes do Código de Processo Civil. Então aqui, no artigo 1015, que eu trago para vocês, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem. Então aqui, ó, no artigo 1015 do CPC, está aqui, olha, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre dois pontos. Primeiro, inciso 1, tutelas provisórias. Ali, quando negar uma tutela provisória, você pode interpor um agravo de instrumento. Inciso 2, mérito do processo. Inciso 3, rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4, incidente de desconsideração da pessoa jurídica, IDPJ, conhecidamente como IDPJ, incidente de desconsideração de pessoa jurídica. Inciso 5, rejeição de pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6, Inciso 6, exibição ou posse de documento ou coisa. Inciso 7, exclusão de litisconsorte. Inciso 8, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 8, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 9, admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. Inciso 10, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, inciso 10, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 377, parágrafo 1º. Inciso 12 foi revogado, inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento de sentença, nos processos de execução e no processo de inventário. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Agora aqui nós temos algumas decisões do Supremo. Aqui no caso, uma decisão aqui, um RESP 1.679.909, ministro relator Luiz Felipe Salomão,
Então temos aqui: apesar de não previsto expressamente no rol do 1015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso 3 do artigo 1015. Vamos ao inciso 3. Inciso 3 do artigo 1015. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Então, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso 3 do artigo 1015, já que ambas possuem a mesma ratio decidente, qual seja afastar o juízo incompetente para a causa. Ambas possuem a mesma ratio decidente, qual seja afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juiz natural e adequado julgue a demanda. Então, esse é o RESP que já começa a definir a taxatividade mitigada do artigo 1015. Aqui, outra decisão do STJ no RESP 1.730.436, São Paulo, ministra Laurita Vaz. É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, no mesmo sentido da primeira aqui. É cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. E aqui, ao final, nós temos outro tema. Temos o informativo 684 do STJ, que diz o seguinte: não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo a qual o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, repetindo, taxatividade mitigada do artigo 1015. Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo número 988 do STJ, julgando segundo a qual o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, algumas dicas aqui a vocês do cabimento do agravo de instrumento. Então, vamos ao que interessa, fazer a nossa peça de agravo de instrumento. Deixa eu remover aqui algumas coisas. Então vamos aqui. O agravo de instrumento, ele começa, aliás, toda peça irá começar pelo seu endereçamento. E o endereçamento do agravo do instrumento, ele irá ser pode ser tanto ao juízo federal quanto ao juízo estadual. Direcionado ao desembargador, direto ao tribunal. Então, vamos lá. Pode ser Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal ou Tribunal
de Justiça, o Tribunal Estadual, Tribunal de Justiça do Estado. Então vamos lá. Como que você irá fazer o endereçamento do seu agravo do instrumento? Você vai utilizar as informações do enunciado da questão. Você vai ler o enunciado da questão, marcar o mais importante, você marca, você grifa, e ali você vai tirando as informações do enunciado para desenvolver a sua peça. E aqui você vai utilizar este modelo. Você pode colocar aqui: Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Federal, 3 pontinhos, da região tal, da 10ª, da 9ª, da 5ª região. Então, Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 3 pontinhos região. Se a questão lhe der, você coloca aqui o número da região. Se ela não lhe fornecer, você não coloca, deixa os 3 pontinhos aqui. Porque se você identificar a sua peça fora daquilo do enunciado da questão, o examinador ele pode zerar a sua peça. Isso é muito perigoso. Então, é melhor não identificar a sua peça de nenhuma maneira, apenas com as informações fornecidas pelo enunciado da questão. Ou então você pode utilizar aqui, tem essa primeira forma, tem aqui ao juízo federal de uma outra forma, aqui ó. Pode ser feito também o endereçamento da seguinte maneira: ao douto juízo do desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 3 pontinhos região. Ao douto juízo do desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 3 pontinhos região. Se for ao juízo estadual: Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Ao juízo estadual: Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Ou então, da segunda forma, a forma conforme o CPC 2015, ao douto juízo do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Ao douto juízo do desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Repetindo mais uma vez: se a questão lhe der o nome do estado, você coloca aqui estado X, estado Y. Se a questão lhe der o número da região, você coloca aqui 9ª região, 10ª região. Mas se a questão não lhe fornecer, você apenas coloque os 3 pontinhos aqui. Aqui, qualificação. Depois do endereçamento vem a qualificação das partes. Você vai colocar aqui: fulano é o nome da parte. Geralmente a questão vai lhe fornecer o nome da parte interessada. Fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número, devidamente inscrito no CPF sob número tal, 3 pontinhos. Então, fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número, 3 pontinhos, devidamente inscrito no CPF sob número, 3 pontinhos, residente domiciliado na bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, muito importante isso aqui, nunca esqueça, porque se você não colocar aqui o endereço eletrônico, com certeza o seu examinador irá lhe tirar alguns pontos preciosos que poderiam ser fundamentais e decisivos na sua aprovação na segunda fase OAB em Direito Tributário. Então, fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número, 3 pontinhos, devidamente inscrito no CPF sob número, 3 pontinhos, residente e domiciliado na, 3 pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal. Se a questão lhe fornecer o número das folhas da decisão, você coloca aqui.
Se não, você coloca apenas assim, ó. Inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal, que negou o pedido tal, você vai colocar que, exemplo, negou o pedido tal. Então você vai colocar aquilo que aquela decisão causou. O que aquela decisão causou? Então, inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal, 3 pontinhos, que negou o pedido, 3 pontinhos, vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa, nunca esqueça de colocar aqui, procuração anexa, com escritório na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico também do advogado. Então, com escritório na, 3 pontinhos, bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações nos termos do artigo 103, inciso 1 do CPC, artigo 103, inciso 1 do CPC, que é a representação por advogado, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 1015 e seguintes do CPC. Atenção ao verbo do recurso interpor, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Sempre agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Você coloca aqui. Você pode ainda colocar mais aqui. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória da decisão interlocutória às folhas 3 pontinhos, que aí você coloca aqui o que causou essa decisão, proferida pelo juízo tal, então, interpor agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória às folhas tal, que causou tal, proferida pelo juízo tal, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Então, repetindo, fulano, que é o autor do recurso, fulano, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG, número 3 pontinhos, devidamente inscrito no CPF sob número 3 pontinhos, residente domiciliado na 3 pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, inconformado com a decisão interlocutória às folhas tal, que negou o pedido tal, vem por intermédio de seu advogado que esta subscreve, procuração anexa, com escritório na 3 pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 103, inciso 1 do CPC, referente aqui à representação por advogado, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1015 e seguintes do CPC, interpor agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão interlocutória às folhas tal, que, você coloca o que aquela decisão causou, proferida pelo juízo tal, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Primeiro, síntese dos fatos. Você vai copiar o enunciado, você vai resumir. Na realidade, não é copiar. Você vai resumir o enunciado, acrescentando as palavras agravante e agravado. Exemplo:
A história do fato, você vai usar a história do fato usando agravante e agravado. Aí, irresignado, o ora agravante entrou com uma ação anulatória. Porém, o juiz Acó decidiu pelo contrário. Porém, o juiz Acó decidiu pelo contrário. Indeferiu o pedido de ação anulatória. Não merecendo prosperar, entra com o presente recurso para reformar a decisão. Então, a história do fato, usando agravante e agravado. E resignado ora agravante, entrou com uma ação anulatória, porém o juiz Acó decidiu pelo contrário. Não, mas não seria aqui. Não seria aqui. Um exemplo seria aqui. Indeferimento da gratuidade de justiça. Aqui, ó. O artigo 101 do CPC, contra a decisão que indefere gratuidade de justiça. Então, um exemplo aqui seria: o ora agravante entrou solicitou a gratuidade de justiça, o benefício, né? Solicitou o benefício de gratuidade de justiça. Porém, o juiz Acó decidiu pelo contrário, ou seja, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Não merecendo, porque no caso, a decisão que indefere a ação anulatória, ela é uma decisão terminativa, então já seria uma apelação. E aqui nesse caso, indeferimento de gratuidade de justiça, porém, o juiz Acó decidiu pelo contrário, indeferiu a gratuidade de justiça, não merecendo prosperar, entra com presente recurso para reformar a decisão. Isso é um exemplo da síntese dos fatos. Do cabimento, de acordo com o artigo 101 do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então, se for indeferimento no início do processo, será agravo de instrumento. Se for na apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então, pode ser usado o agravo de instrumento nessa situação. Artigo 101 do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá apelação. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, mas isso aqui você não vai colocar no dia da sua prova. Do cabimento, você irá colocar da seguinte maneira: cumpre obtemperar que o presente recurso é cabível contra a decisão interlocutória proferida no processo tal, que é o processo da questão, nos termos do artigo 1015. Aí, do 1015 para o direito tributário, você pode utilizar tanto o inciso 1, inciso 10 e inciso 13. Inciso 1, inciso 10, inciso 13 do CPC, como fundamento para o cabimento da sua peça. Então, do cabimento, cumpre obtemperar que o presente recurso é cabível contra a decisão interlocutória proferida no processo tal, que é o processo da sua questão, nos termos do artigo 1015, inciso 1, 10 ou 13 do CPC, 1, 10 ou 13 do CPC. Ademais,
O agravante é parte do processo prejudicada pela decisão, possuindo legitimidade para recorrer nos termos do artigo 996 do CPC. Então, você tem que também deixar claro que existe a legitimidade para o recurso. Então, ademais, o agravante é parte do processo prejudicada pela decisão. Ademais, o agravante é parte do processo prejudicada pela decisão, possuindo legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do CPC. Nos termos do artigo 996 do CPC. Além disso, o respectivo recurso é tempestivo, na medida em que a decisão foi publicada há 12 dias. Portanto, dentro do lapso temporal adequado de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Então, repetindo, além disso, o respectivo recurso é tempestivo, na medida em que a decisão foi publicada há 12 dias. Portanto, dentro do lapso temporal adequado de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Acostada a competente guia de recolhimento recursal, como determina o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Nunca esquecer. Acostada a competente guia de recolhimento recursal, como determina o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Neste sentido, cumpre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, devendo o presente recurso ser conhecido por medida de justiça. Devendo o presente recurso ser conhecido por medida de justiça. Então, cabimento da sua peça de agravo de instrumento. Vamos lá, repetindo. Cumpre obtemperar. Eu posso falar e quem puder, tiver papel e caneta, pode ir escrevendo e praticando a sua peça. Que isso já, você tem que praticar a sua peça de todas as maneiras. Escutar, escrever, refazer várias vezes, para que no dia da prova você vá para a sua segunda fase da OAB bem tranquilo, na certeza da sua aprovação, sem transtorno, sem preocupação, sem dificuldade para conseguir a sua carteirinha da OAB. Então, do cabimento, cumpre obtemperar, que o presente recurso é cabível contra a decisão interlocutória proferida no processo, que é o processo lá da sua questão da OAB. Se a questão lhe der, se não lhe der, você coloca os 3 pontinhos. Nos termos do artigo 1015, aí você vai pegar um dos incisos do artigo 1015, inciso 1, inciso 10 ou inciso 13, que são os relacionados ao direito tributário. Ademais, o agravante é parte do processo prejudicada pela decisão. Se você deixar de colocar a legitimidade aqui do autor do recurso, você perde alguns pontos. Ademais, o agravante é parte do processo prejudicada pela decisão, possuindo legitimidade para recorrer. Ademais, o agravante é parte do processo prejudicada pela decisão, possuindo legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do CPC. Além disso, o respectivo recurso é tempestivo. Nunca esquecer de colocar aqui no cabimento também um tópico falando sobre a tempestividade do recurso. Se você deixar de colocar a tempestividade, você vai perder pontos também, pontos preciosos na sua peça. Essa peça aqui vale 5 pontos. Então, cada ponto, cada décimo que você perde é muita coisa. Além disso, o respectivo recurso é tempestivo na medida em que a decisão foi publicada ou então no dia tal, ou então há 12 dias, portanto, dentro do lapso temporal adequado de 15 dias úteis, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Acostada competente, outro tópico importante, recolhimento recursal. Todo recurso exige o seu recolhimento das custas, o recolhimento, o preparo recursal. Então, todo recurso necessita
do preparo recursal, senão ele vai ser considerado deserto. Então, acostada a competente guia de recolhimento recursal, como determina o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Acostada a competente guia de recolhimento recursal, como determina o artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Neste sentido, cumpre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, devendo o presente recurso ser conhecido por medida de justiça. Finalizando seu cabimento, você coloca o seguinte: neste sentido, cumpre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, devendo o presente recurso ser conhecido por medida de justiça. 3. Do direito, a sua tese jurídica. 3 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Falar do caso concreto. Aí você coloca assim: assim deve o presente decisão no final. No final você finaliza o direito da seguinte forma: assim, diante de todo exposto, assim, deve a presente decisão ser reformada com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5 do CTN, concedendo o pedido de, aí pode ser qualquer pedido, pedido de justiça gratuita, pedido de qualquer outro pedido que tenha sido indeferido pelo juízo de primeiro grau. Então, assim deve a presente decisão ser reformada com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso 5 do CTN, concedendo o pedido de, e aí você finaliza o seu direito. 4. Da concessão do efeito suspensivo. Então, importante, você não pode esquecer de colocar esse tópico na sua peça. Da concessão do efeito suspensivo. Então, você vai colocar aqui, ó. Os artigos 995, parágrafo único, e 1019, inciso 1, ambos do CPC, autorizam o relator, quando demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, bem como o risco de dano, ou seja, probabilidade do provimento do recurso é o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Você comprovou aqui no direito, no mérito, na sua tese jurídica. Com a sua tese jurídica, você comprovou, você demonstrou que existe a probabilidade do direito. Então, aqui, ó, os artigos 995, parágrafo único, e artigo 1019, inciso 1, ambos do CPC, autorizam o relator, quando demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, bem como o risco de dano de difícil ou impossível reparação, a concessão do efeito suspensivo ou tutela recursal. Neste caso, a probabilidade do provimento do recurso é demonstrada pelo... Aí você coloca o fundamento da sua tese aqui. Neste caso, a probabilidade do provimento do recurso é demonstrada pelo... Além disso, caso não seja concedida a medida, o ora agravante sofrerá dano de difícil ou impossível reparação, já que... Aí você coloca aqui qual será o prejuízo que o seu cliente irá sofrer caso não seja concedido o efeito suspensivo do agravo do instrumento. Finalizando aqui o pedido de efeito suspensivo, neste sentido, demonstrados os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar, suspender, obstar tal decisão. Então, repetindo, tópico número 4, da concessão do efeito suspensivo. Aí você vai, da seguinte maneira, você vai estruturar o tópico suspensão do efeito suspensivo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1019, inciso 1, ambos do CPC, autorizam o relator, quando demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, bem como o risco de dano de difícil ou impossível reparação, a conceder o efeito suspensivo ou a tutela recursal. Neste caso, a probabilidade do provimento do recurso é demonstrada pelo a sua tese jurídica.
Além disso, caso não seja concedida a medida, o agravante sofrerá dano de difícil ou impossível reparação, já que, aí você coloca aqui, o possível dano que seu cliente irá sofrer caso não seja concedido o efeito suspensivo, mas tudo baseado no enunciado da questão da OAB. Neste sentido, demonstrados os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito suspensivo para afastar, suspender ou obstar a decisão interlocutória, que você vai colocar aqui. E agora o tópico dos pedidos, dos requerimentos aqui. Como recurso, dos requerimentos. Diante de todo exposto, requer: letra A, que seja intimada a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 1019, inciso 2 do CPC. Primeiro requerimento que você irá fazer no seu agravo do instrumento. Que seja intimada a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Que seja intimada, não citada, que seja intimada. Como é um recurso, a parte será intimada. Que seja intimada a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 1019, inciso 2 do CPC. Letra B. Cabimento e tempestividade. Você irá aqui colocar um tópico de cabimento e tempestividade. Letra C. Preliminar de mérito. Prescrição, decadência, nulidade de CDA e auto de infração. Se houver preliminar de mérito, você coloca. Letra D. O tema da preliminar de mérito são esses temas aqui. O tema da preliminar de mérito são esses temas aqui: prescrição, decadência, nulidade de CDA e auto de infração. Letra D. Que seja concedido o efeito suspensivo para obstar o prosseguimento, aí você coloca aqui, da execução fiscal e tal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1019, inciso 1 do CPC. Você coloca aqui, que seja conhecido e provido o presente recurso que seja conhecido e provido o presente recurso para conceder o efeito suspensivo, e obstar o prosseguimento da, pode ser exemplo, execução fiscal. Então, que seja conhecido e provido o presente recurso para obstar o que seja conhecido e provido o presente recurso para conceder o efeito suspensivo e obstar o prosseguimento da, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1019, inciso 1 do CPC. Letra E. Que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão abjurgada, negada, para, aí você coloca aqui o seu pedido, né? Que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão objurgada, negada, para, aí você coloca o seu pedido aqui. Letra F. Nos termos do artigo 1016, inciso 4 do CPC, estão constituídos nos autos os seguintes advogados. Então, atenção, agravo de instrumento, ele tem esse pedido aqui também, ó. Nos termos do artigo 1016, inciso 4 do CPC, estão constituídos nos autos os seguintes advogados. Então, você vai colocar aqui: advogado agravante, advogado agravado. Nome, 3 pontinhos, nome, 3 pontinhos, OAB número, 3 pontinhos, OAB número, 3 pontinhos, endereço,
3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos. Então, nunca esqueça, se você esquecer esse tópico aqui no seu agravo, você irá perder alguns pontos preciosos. Então, letra F. Nos termos do artigo 1016, inciso 4 do CPC, estão constituídos nos autos os seguintes advogados: advogado agravante, advogado agravado, nome, OAB e endereço de ambos. Um embaixo do outro aqui, como está aqui. Letra G. Informa ainda nos termos do artigo 1017, inciso 1 do CPC, que o recurso é instruído com as cópias obrigatórias quais sejam petição inicial, contestação, petição que deu ensejo à decisão agravada, certidão de intimação e procuradores. Então, mas esse pedido aqui você não precisa se preocupar, nem esse e nem o do 1016, porque você vai fazer a sua segunda fase da OAB com seu vadimeco. E na hora você vai, se aparecer um recurso de agravo de instrumento, se a sua questão tiver o cabimento de um recurso de agravo de instrumento, você irá buscar a inteligência do artigo 1016, inciso 4 do CPC, e o artigo 1017, inciso 1 do CPC, para você colocar aqui nos pedidos e não deixar de pontuar. Aqui, G, informa ainda, nos termos do artigo 1017, inciso 1 do CPC, que o recurso é instruído com as cópias obrigatórias, quais sejam petição inicial, contestação, petição que deu ensejo à decisão agravada, certidão de intimação e procuradores. H. Informa por oportuno que segue acostada a guia de recolhimento do preparo recursal nos termos do artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Letra H. Informa por oportuno que segue acostada a guia de recolhimento de preparo recursal nos termos do artigo 1017, parágrafo 1º do CPC. Letra G. Que o agravado seja condenado em custas e honorários advocatícios. Que o agravado seja condenado em custos e honorários advocatícios. Que o agravado seja condenado em custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Que o agravante seja condenado em custos e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Letra H. Que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador por violar súmula vinculante, conforme artigo 932, inciso 5, a linha A do CPC. Letra H. O pedido H. Que seja o presente recurso julgado, que o presente recurso seja julgado monocraticamente. Você vai pedir o julgamento monocrático do seu recurso porque violou uma súmula vinculante. Caso tenha violado súmula vinculante, no caso concreto apresentado pela OAB. O último pedido que se irá fazer, que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador por violar, que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador relator, que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador relator por violar súmula vinculante ou por violar súmula vinculante, ou pode ser também violar ou afrontar entendimento de. Então, que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador relator por violar, afrontar entendimento de súmula vinculante
conforme artigo 932, inciso 5, a linha A do CPC, que o presente recurso seja julgado monocraticamente pelo desembargador relator por afrontar entendimento de súmula vinculante, conforme artigo 932, inciso 5, a linha A do CPC. Fechamento da sua peça, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Advogado, OAB. OAB, 3 pontinhos, número 3 pontinhos. E aqui você finaliza sua peça com nota máxima na segunda fase OAB em Direito Tributário. Quero agradecer a todos, quero pedir que, se vocês conhecerem alguém que esteja precisando de alguma ajuda, compartilhe esse vídeo com as pessoas que não têm condições de ir ao cursinho, ou com as pessoas que estão precisando, seus amigos, ou aquelas pessoas que estão precisando melhorar a estruturação de suas peças, principalmente no caso, o agravo de instrumento. Curte e compartilhe o vídeo, não deixe de apertar no joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para muitas pessoas, futuros operadores do direito, futuros advogados tributaristas. Muito obrigado a todos.